Beleza, pronto, tá? É, aparentemente não parece que vai ser um dia tão difícil, por quê? Porque a gente tem uns alvos bem definidos, tá bom? Então, quais são eles, mano? A princípio vão ser pelo próprio 60 mesmo, tá? Eles vão ser a mínima do 8 e 9, tá? Para a gente fazer boas vendas. E para fazer boas compras, máxima do 3 e máxima do 1. A partir dali, a gente talvez comece a pensar em operações. Se acontecer operações durante o processo para ir até um dos dois pontos, eu posso fazer também, tá? É, são operações mais avançadas, essas que vão até os alvos, tá? Agora, as que chegam no alvo, elas são mais simples, porque, tipo assim, é venda lá em cima e compra lá embaixo. Pronto, tivemos o fechamento do primeiro candle, tá? E a gente não faz nada, beleza? Eu já vou deixar uma fibra pronta aqui para mim. E a gente espera novas oportunidades. Por enquanto, ainda não mostrou nada para mim, então eu não vou entrar, né? Muito, diria até precoce, né? Uma entrada assim já no segundo candle, não, para mim eu não gosto não, tá? Eu gosto de mais informação. A gente tem aí mais ou menos as regiões determinadas para a gente trabalhar, então é só esperar até lá, se vocês quiserem mais operações mais fáceis. Agora, se quiserem algumas um pouco mais difíceis, para ir até os alvos, tem que esperar desenhar alguma coisa, tá? Tivemos aí o primeiro candle, ou na verdade o segundo candle rompendo o candle anterior, legal, né? Então a gente tem um pequeno indício aí, a princípio, de venda, né? Então, legal. O mercado ele começa a desenhar algumas coisinhas interessantes para a gente. Então agora é só aguardar os movimentos acontecerem e a gente operar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ainda assim, para mim, não faço nada, tá? A gente tem, por exemplo, pelo 240, a gente tem uma linha aqui antes, tá? Agora, pelo 60, a boa mesmo está aqui. Então, ele pode testar aqui e subir, ou descer mais um pouquinho aqui e subir, né? Essas outras aqui pretinhas são do diário. Ele pode também ir lá, tá? Mas, por a gente trabalhar o 60 talvez mais do que o diário, até porque não precisa de... Acho que o 60 já é ótimo para você trabalhar talvez ranges ali, pontuações grandes. Então, talvez nem precise ir aqui. Se ele respeitar uma dessas duas linhas aqui, dá uma operação boa para nós já, tá? Não precisa ser tão grande assim, mas são linhas importantes também que a gente tem que estar observando elas. Podemos colocar a Fibonacci aqui. Por enquanto ela está aqui. É a Fibo vigente no momento até então. Candle de continuidade, movimento. E além disso também rompeu o anterior, então deixa ele descer mais. Boa noite, Juan. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Juan. Boa noite, galera. Boa noite. Aos pouquinhos a gente vai. O importante é a gente ir lendo, né? Não operar. Porque quando a gente operar, a gente opera na boa, né? Ler, a gente vai identificando os movimentos. A gente sabe o que talvez o próximo candle pode fazer, né? Porque a gente já tá conversando sobre os rompimentos, já tá conversando sobre o comportamento dos candles, né? Agora, operar é outros 500, né? Operar, a gente tem que ter uma boa, a gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter um contexto favorável, não é verdade? E isso contribui para a operação. Enquanto isso, a gente só lê. Teve uma dúvida aqui até grande da Jennifer. Ó. Deixa eu ler para vocês. Quanto eu tenho dificuldade para operar em mercados laterais, porque com esse vício de querer esperar romper um topo principal ou um fundo principal, e mesmo quando rompe e não é de um jeito bom, perco o time e quando eu pego a tendência já está finalizando. Tem algum conselho?
Primeira coisa, você tem que saber onde você está. A primeira coisa é identificar o seu alvo, né? Então, por exemplo, se você quer operar tendências quando o preço já está nessa linha aqui, já não dá certo, né? Então, a primeira coisa é você se posicionar bem. Porque neste caso, se você pega um rompimento de venda para pegar pullback para descer, já está no alvo. Então, aí você já tem pelo menos um filtro para pensar na compra. Então, espere o rompimento da alta. Aí depois talvez você pegue um pullback, comprador para subir, quem sabe, até aqui, ó. Entendeu? Então, eu diria que é isso. A princípio, já é uma boa forma de você não ficar na lateralização, né? Porque você vai esperar um rompimento e vai esperar um bom rompimento, porque você já vai saber onde você está, né? Já vai estar numa região de alvo, talvez pronta para buscar um outro alvo mais acima, tá bom? O que que a gente teve aí? A gente teve negação, né? O 5 negou o rompimento que o 3 fez no 2. O 4 não chegou a romper o 3, eu acho. Vamos ver aqui. Ficou rente, né? Então, o que que o 5 fez? Ele fez uma negação e um rompimento. Então, o que que a gente está percebendo? Que o 6, ele é um candle que parece que testou um pouquinho para baixo, que poderia ser a própria mínima do 2, certo? E já subiu para onde? Para a mínima do 1, que a princípio aí é o primeiro alvo dele, deste possível pullback, tá? Então, o que que a gente precisa trabalhar aí agora? A gente precisa trabalhar a Fibonacci. Então, a gente precisa colocar a Fibonacci e potencializar aí possíveis alvos, os pontos de parada, onde que ele pode ir, onde que ele pode parar. Você acha válido só operar esses rompimentos? O problema está sendo mais no mercado lateral. Para achar operações assim é mais complicado. Pois é, o mercado lateral ele tem esse problema, né, porque ele fica ali bem confuso e, infelizmente, grande parte do dia a gente está nele, tá? Em mercados laterais, tá bom? Então, eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa, sim. Até porque é uma operação bem tranquila que você vai ter paciência para executar. Agora, pessoal, o que que a gente vai ter que pensar aí? Quando eu olho um gráfico de 15, eu já penso, bom, se ele quiser dar compra, ele vai ter 50% do 2 para dessa compra, né? Se eu olho para o 30, ele me confirma isso, porque esse candle 1, o 2 ele pode voltar até 50% do pavio dele, né? Ou seja, pode ser a máxima do 3, máxima do 4 ou 5, tá? É um candle de continuidade da baixa. Então, se bobear, eu posso fazer uma venda no 7 até ir lá, tá bom? É um comportamento vendedor que eu vejo por enquanto. Agora, esperamos um sinal. Vamos ver se acontece no minuto. A gente pode tentar fazer a venda. Bati já sem querer. Era para ter esperado mais. Mas bateria agora aí. Agora, meu stop, eu vou ter que jogar um pouco para cima. Um pouco acima desse ponto de parada aqui, porque ele pode testar até... Tá Meu picotando teu alvo, áudio. máxima do 5. Tá chegando. Pronto, deu o alvo. Agora a probabilidade de romper o fundo, tá? Ou parar e reverter. Mas a princípio pode ser um pullback para romper o fundo, tá bom? Vamos aguardar esse candle fechar e ver novas informações. Ô, Juan, no 3 minutos tem a ponto de parada aí. Eu não olhei. Eu acho que sim. Tinha, né? Ele pode ter subido um pouquinho aí, mas mesmo assim já vale, tá? Já é uma... e de qualquer forma, mesmo ele tendo subido um pouquinho, ele volta 50 para depois tentar subir de novo, tá? Então, e aí no um minuto, eu coloquei o 1 minuto no momento lá para me ver, e no minuto, aí por isso que eu falei que, ó, atenção, nesses gatilhos aqui, ó, que tá aqui no último, que ele pode testar lá para cair, mas não foi o caso. Então, meu stop ficou até um pouco acima. E quando ele pagou a parcial, coloquei no 0.
Boa noite, Juan. É o Ayrton. Boa noite, Ayrton. Aqui, moçada, ó, com o fechamento do 7, me mantenho na venda, tá? A venda, para o pessoal do chat que não entendeu, é uma venda até o ponto de compra, tá? É uma venda quando você faz 2 vezes certo. É uma venda mais avançada, tá? Um pouco mais avançado, porque você já imagina que ele vai fazer o pullback. E você tem um candle de continuidade no gráfico do 30 minutos e no 15 minutos tem o gatilho que busca 50% dele, tá? Então, já é uma venda um pouco avançada. Mas, nem tanto. Tem muito aluno que já pega, né? E você tem que crer que isso aqui também possa ser um pullback também, né? Porque o pullback você vai ver nos gráficos menores os pontos de parada. Então, por isso que é mais difícil mesmo, tá? É normal não entender. Porque vocês não enxergam ela pelo 5. É uma operação normalmente vista pelo macro, quando se trata de direção, e pelo micro, você enxerga um pullback maior do que os 50%. Como assim? Ele passa dos 50%, ó, né? Só que é pullback mesmo assim, porque os 50% aí, nesse caso, serve para nós, né? Todos nós já sabemos que o 50% é uma furada. A gente só coloca ele para saber que a gente está procurando um pullback. Agora, a minha proteção, ela com certeza tem que estar um pouco acima da mínima do 7, pelo menos, para que a gente consiga dar a continuidade no movimento de tendência, tá? Caso eu queira continuar vendido. Caso contrário, sai aí mesmo, porque é fundo. Se quiser continuar vendido, mantém. E a proteção é mais ou menos aí, um pouco acima da mínima do 7. É isso aí mesmo, Daniel Guerra já respondeu ali, bem respondido no chat. Show de bola, é isso mesmo. Pessoal do chat é legal isso mesmo. Pessoal que já sabe, digita, por quê? Porque vocês vão trabalhando, né? O entendimento de vocês e ajudando também quem não sabe. É isso mesmo, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá no chat, ele respondeu a dúvida da questão da venda de novo. É isso aí, legal. Então, ó, o 9 ficou abaixo do 6, ele ainda ficou abaixo do 7, se mantém vendido tranquilo, tá? Não tem necessidade de sair da sua operação por enquanto. O fato de você, por exemplo, não fazer uma compra no 10, quer dizer que você segue a tendência, tá, moçada? Por que, Juan, você fala isso? Que a tendência ela é de baixa, né? Você tem que observar que o gap é um candle, né? Você considerou, por exemplo, que o movimento ele é assim, ó. Então, ou seja, está no movimento baixista, a tendência ela é de baixa, tá? Então, pontos como esses assim, ó, esses candlezinhos verdinhos, vão ser pontos que enganam vocês, para vocês comprarem no próximo, tá? Só que a tendência ela é de baixa, então sempre em tendência de baixa, vocês têm que priorizar a venda, tá? Sempre. Uma balela que já foi falada milhares de vezes para vocês, mas infelizmente muita gente ainda peca nesse quesito, né? Seguir a tendência, e é muito importante. Aí o Júnior falou uma coisa, é verdade, é melhor que ficar caçando topo e fundo, com certeza, é isso aí, meu amigo. Com certeza, quando você espera um pullback, você espera uma correção, sempre você vai estar a favor da tendência, na maioria das vezes. Agora, o grande erro, né, e talvez a grande sacada ao mesmo tempo, é você saber alvos ou pontos importantes onde pode ocorrer a virada da tendência, né? Ou seja, a reversão. Isso já não é procurar topo e fundo, né? Isso já não é procurar topo e fundo, isso já é ser talvez esperto, né? Ao ponto de antecipar as coisas. Que chega, por exemplo, nas linhas, né? Que são pontos onde o preço tende a reverter, você está ali ainda, talvez, pensando em venda, né? Você pode até pensar em venda, porém de uma venda a curto prazo. O que que seria isso? Uma venda a curto prazo, seria durante o próprio intraday mesmo. Essas microcorreções que vêm acontecendo, tá? Só que o grandão, você não sabe, né? Você só sabe quando ele fechar, quando ele fechar respeitando. Mas enquanto ele estiver aberto, ele ainda assim pode estar fazendo isso aqui, ó. Batendo, né? Respeitando. Aí quando ele fechar, por exemplo, acima, pode ser que o próximo suba.
né? Ou nesses testezinhos que ele fica induzindo aqui, ó, buscando liquidez, pode ser que de algum momento aí ele já suba, né? Não pare, só suba. Então, isso é importante vocês terem em mente. Seguimos aí com ele, tá? Se ele bater, ó, já bateu em um dos alvos. Então, minha proteção, ela pode ser um pouco acima da mínima do 10, tá? Porque aqui existe uma Fibonacci. Ou eu já posso enforcar tudo. Aí, o preço inteiro, né? Tipo assim, mais ou menos. Ou espera dele te dar uma máxima e você coloca atrás. É, pode ser também. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer a segunda opção. Tipo assim, ó. Tá? Por quê? Já tá no alvo. Então, você já pegou lá em cima, né? Pegou bem. Agora você sai no seu ponto importante, seu ponto que você definiu. O Daniel Guerra perguntou se valia acrescentar no Candle 11. Pode acrescentar. Você poderia acrescentar tanto no 10 como no 11. E o 15 minutos, tá vendo? Ele veio, fez o pullback e gerou sua continuidade de baixa. Ó, ele vai descendo ao alvo, né? Inclusive o 60 ele fechou ganhando o ponto lá, tá? Eu posso pensar que ele vá testar talvez essa mínima do 9 ou a linha preta? Sim, posso pensar. Que já que ele passou um alvo, ele pode ir para o outro. Tá bom? E aí, consequentemente, gerar a compra no próximo. Já não gerou aqui, mas pode gerar nesse. Ó, alvo, de novo. Mais um alvo. Então, ó, beleza. Estamos fazendo a mesma coisa que a gente fez no 12, né? Que era enforcar, a gente está enforcando no 13 agora. Por causa do mesmo motivo, já é uma região onde compradores vão se tornar mais frequentes. E outra coisa, 60 fechou. Espere um pullback. Caso ele queira talvez subir, ele pode fazer um pullback. Perdão. Caso ele queira descer, ele pode fazer um pullback antes para cair. Tá? Então, isso pode acontecer. Mas, pelo jeito, está forte pra caramba. A Jennifer falou que provavelmente faria venda no 13. Venda no 13 até a próxima marcação. Então, essa venda aí são vendas um pouco ruins, tá? Por que que eu falo que é ruins? Porque são vendas de 1 minuto, tudo mais. São vendas de 1 minuto. São pullbacks onde você vê isso aqui, ó. Ah, Rô, mas ele faz o pullback, dá para vender? Dá. Só que toma cuidado. Porque da mesma forma que você vende aqui para cair aqui, ele pode te levar até aqui, ó. Tá? Então, saiba disso. Esse que é o problema dessas operaçõezinhas. Ele pode fazer isso com você. Então, o que que aconteceu? Ele testou a marcação, recuou um pouquinho, o 14 já sentiu. Tá vendo? Então, o que pode acontecer aí é o que a gente comentou. Ele voltar até 50% do 1, dá mais ou menos ali, nesses gatilhos que estão aqui em cima. Você vem, coloca a fibra. E agora, precisa, com certeza, aguardar. É uma compra que eu não costumo fazer tanto, mas você sabe o motivo dela ter acontecido. Tá vendo? A região parou, testou um pouquinho, né? Por 1 minuto houve um teste de último gatilho. Aqui, ó. Quase foi, se tiver ido, tá? E aí aconteceu esse movimento aí. Nossa Senhora.
Espera mais um pouquinho. Boa tarde. E aí, boa tarde, boa noite. O do 14 rompeu bastante gente aí, vamos esperar mais um pouquinho, tá? Tá testando ali de novo a mínima do 1, mínima do 7, mínimas do 1, 2, 3, do 15. 15 também vai fechar daqui a pouquinho. Então, mantém. Vale FIBO no 5, 15? Vale sim. Só que para mim fazer uma operação comprada, ele tem que descer mais para mim, tá? Bem mais. Ele tem que descer pelo menos lá na máxima do 13, marcação vermelha. Por enquanto, para mim ainda não é venda, tá? Ainda não. Porque para mim, pelo jeito que o 15 fechou aí, isso aqui pode ser um pullback, ó. Isso aqui ainda para mim pode ser um pullback, tá? A região é venda, tá? Eu tô pensando em venda provavelmente assim como 90% de vocês, tá? Mas eu acredito que ainda não seja o momento. Boa noite, Juan. Boa noite, amigos. Boa noite, meu amigo. Vamos que vamos, o pessoal já vai chegando mais aí. Eu sei que esse horário não é um horário tão conveniente para vocês, mas acaba que o horário da mentoria, por ser 8 horas, eu não consigo fazer outro horário com vocês, né? Então, em vez de ficar sem, a gente faz mais cedo, né? Aí pelo menos fica gravado, então o pessoal depois assiste. E lembrando a vocês, né, lembrando a vocês o nosso canal lá, tá? Que sai esses vídeos, que saem os treinamentos, que a gente faz as lives, tá? Para vocês ficarem antenados, para vocês se inscreverem, tá bom? É esse daqui, lives e corte, tá bom? Não se esqueçam. Até porque os dois estão andando juntinho. E a gente precisa bater essa meta até o final do ano, tá? Pra gente criar novos projetos. Bom, se eu esperei um movimento de pullback, beleza. Se eu esperei um movimento de pullback, achei que poderia ser um pullback no 15. O 16 não subiu, então aí a gente tem um possível indício de falha de Fibonacci, tá? Então a ideia é, não façam compras em hipótese alguma nesse esquema aqui. De jeito nenhum, tá bom? Até porque nós estamos com a FIBO aí, não é à toa, né? É uma FIBO de venda. Então, se acredita ainda nisso, tá? Inclusive, o fato, por exemplo, de você olhar para uns 60 minutos, você vê a ideia do pullback ainda sendo executada, tá? Aqui também tá normal. Pode ser ainda assim um movimento de pullback. E vendo o 16 fazendo isso, você pode talvez ter esse possível viés ainda, tá? Bom, então vamos lá. Eu ainda não gosto, tá, de fazer vendas ainda no 17, mas eu acredito que possa sim fazer a venda. Mas já deu alvo, não deu alvo? Já deu alvo? O 17 pode cair, mas eu vou esperar alguma coisa no 3 aqui, ó, e já vai conseguir me dar aqui, ó. Já vou me adiantar. Vou mostrar para vocês. Deu alvo na mínima do 15 aqui. Vamos ver se a gente consegue, que é o negócio do zoom fica na frente. A gente tira ele aqui e mostrar para vocês. Agora eu me adiantei, tá vendo? O 27 fechou, fez uma negação de rompimento. Esse aqui rompeu esse devolveu. Então, vendi no próximo. Já esperava venda, então tá ok. Tira aqui, se protege. Probabilidade novamente de romper o fundo. O que a gente tem que observar agora é esse candle mesmo. O pessoal falou da tal da fibra no gatilho, e eles não estão errados, tá? Então é a questão da obrigatoriedade. Esse candle tem que ganhar para não virar isso. Daqui, virar isso. Tá?
Então, vou até tirar a FIBO para não confundir vocês agora. Juan, essa seria a venda do duas vezes certo? 2 vezes 7 de novo. A gente usou ela aqui e está usando de novo. Exatamente. Se ele parar aí, eu vou inverter para compra. Ali tu tinha olhado antes, era no tempo de 3 minutos, né? Desculpa, não prestei atenção. Deixa eu mostrar para você. Aquela entrada que tu fez de venda lá em cima, né? Foi no 3 minutos, né? Foi sim, aqui, ó. Não, tá, perfeito. Desculpa aí, Tá pode bom? seguir. Tranquilo. E aí, aqui agora eu fiz uma compra, porque o 85 fechou verdinho também. Ó. Daria para fazer essa operação, daria para fazer no 87 também. E foi testar o danado do 13, você falou. Isso, exato. Aí eu fiz o minha parcial mínimo do 16. Aí aqui pode ter sido uma falha de Fibonacci, ó. Já tá no 5? Tá. Então aqui, ó. Então aqui vamos ver se ele pode romper o topo ou se ele vai ficar aqui, ó, né? Firulando aqui, ou sobe, depois cai, me tira, tá? Pode acontecer de duas, uma. Porque o mercado ou só sobe, né? Ou só desce. Ele anda de lado, mas enquanto ele anda de lado, se você quiser, por exemplo, continuar com protegido, você pode, você tem essa opção, né? Em vez de ficar vendendo e comprando a todo momento, você escolhe um lado aí, se você quiser ficar, né, de fora do momento que ele lateralizar, tudo bem. É assim como se você tiver vendido, você permanece. Agora, Testando o de depois gatilho lá, do... não é venda, Juan? Não, de jeito nenhum. A gente fez 50 aqui, ó. Fez esse 50%, esse tá no lugar... Agora sim, agora ele pode cair. Mas cair até onde? Até o que você falou. Na verdade, você falou aqui em cima, né? Aqui, ó. Foi Vendo 90. até aqui. Eu venderia no 90. Não, mas aí você teria que esperar esse candle fechar. Porque se esse candle não fechar, ele poderia romper o topo, entendeu? Porque ele parou aqui, rasgar e o tudo próximo aí, né? testou para baixo, poderia Mesmo, subir e romper o mesmo um topo. respeitando e ele testando para cima no 1. Não, não interessa não. O que interessa é o 5. O 5 que tem que fechar. Se o 5 não fechar, esquece. Porque a probabilidade desse... Eu até entendo seu raciocínio, tá? Só que a gente tem que usar isso aqui quando isso aqui estiver fornecendo uma informação para a gente. Tá? Sem ele fornecer a Beleza. informação, não dá. A única informação que o 17 forneceu foi que ele parou em cima do alvo e esse que daria uma compra até aqui. Porém, de romper aqui, romper o topo. Tá? Porque é um alvo. Lá, mas não quer dizer que ele não vá passar. É como se fosse o primeiro alvo, para que caso ele passe, eu vá com ele, mas se bateu ali, eu já fiz a parcial e estou protegido. É tipo isso. É movimento, correção e rompimento, né? Se Isso, falhar, já era. exato. Ou seja, esse contexto que você falou aí quer dizer que a probabilidade do terceiro era romper o topo, ou obrigação, falem como quiser, né? Isso. Não faz uma Olha o coisa e faz 6. outra. Isso, exato. Olha o 6, por exemplo. O 6 veio, fez o movimento e também não caiu. Então, esse candle está indo para onde? Testar o topo. Para tentar romper de novo. Então, por enquanto, eu me permaneço na venda. Aí eu já vou me proteger um pouco mais, aqui mais ou menos, para tentar ver se ele respeita esse ponto, para me tentar continuar indo com ele. Romper esse topo aí. Aqui eu já posso apagar. Aqui posso tirar essa fio. E aqui eu vou colocar aqui para vocês verem o rompimento. Esse candle aí voltou para dentro do movimento, né? Então, ou seja, ele não rompeu a máxima. Voltou para dentro. Ele tinha que ter ganhado aqui mesmo, ó. Pra gente ir com ele. Agora, o que que ele fez? Ele voltou para dentro do range. Então, aí agora, eu não penso em venda, tá? Se vocês estão pensando em venda, eu não penso em venda. Esse movimento, ele pode ainda assim te dar uma compra. Por quê? Porque a ideia da lateralização é ficar te induzindo mesmo. Você querer vender aqui para tentar romper o fundo, mas não é assim que funciona. Aqui o preço está lateralizado, beleza?
Tem algum Entendam que, gatilho por no exemplo, 3 segurando? Não, nesse caso não. O único gatilho que está segurando o movimento é esse daqui, ó. E tem dois. Um deles é esse, tá? Ah, mas não testou. Mas enquanto tá assim, você já sabe. E esse, tá? Então, sim, esse movimento, por ser uma lateralidade, ele pode te gerar uma compra até um ponto de venda aqui em cima ainda, tá? Pode acontecer. Não venda nesse candle, tá? O que Mais é? fácil dizer que acima do 13, então é só a compra. E outra coisa, vamos lá no 10 para vocês darem uma olhadinha. O 10 prova para vocês que é uma lateralidade. Por quê? Porque se, por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma análise de um candle só e colocar, por exemplo, uma linha na máxima e na mínima dele. Isso prova uma lateralidade para vocês. Inclusive, eu fiz até um vídeo sobre isso hoje para postar amanhã. Aqui, ó. Ele não passa da máxima do 8, não passa da mínima do 8. Então, você está lateralizado. Olha o 10. Testou a máxima, voltou. Testou a mínima, ficou dentro. Então, você está numa consolidação, tá? E aí, beleza. E com esse teste do 11, aí que muitos aí, talvez falam do tal do Kendoriel, por exemplo. Se você quiser considerar o 10 no Kendoriel, pode considerar, porque ele provavelmente volte até 50% daquele pavio que dá no 50% do 20. Mas é porque é uma regrinha, né? Porque para ele fazer o movimento de queda, ele pode voltar aqui assim, ó. Aí veio, para fazer queda, ele volta para uma onda de compra, para depois talvez tentar cair, né? E aí entra o critério de vocês, o que vocês querem fazer, né? Com esse testezinho para baixo, testou aqui de novo, eu vou tentar bater um, e se ele vier, por exemplo, testar mais embaixo, violinar, máximo do 13, eu boto mais um. Que às vezes acontece violinadas em lateralizações, né? E eu venho e coloco um ordem de venda um pouco abaixo aqui, sim. Aí, já que ele está começando a subir, já era. Então, já coloca no zero. Porque, né? E já que você está com o contrato, e para o pessoal que opera com o contrato também, é assim. E outra coisa também, né? Que é interessante, que, por exemplo, o 7 ainda está em movimento, né? Então, em vista desse pullback que foi feito pelo 6, o 7 ainda pode romper o topo. O 7 ainda está mexendo, né? Com uma dúvida. No 15, o 5 você analisa como um pullback de baixa. Aham, isso. Ou ele indica uma negação no gatilho 3. Então a tendência muda para alta, eu estaria analisando essa análise de negação e olharia mais para a compra ali no 18. Você está certo em comprar no 18 pela questão da negação. Aí era o pullback, porque ele poderia voltar até o ponto de compra, né? Em uma onda baixista, né? E você está correto, ele fez a negação. Está correto. Mas antes desse 6 bater aqui e subir para a central de primeira, ele vem e faz essa onda aqui, porque essa onda aqui, ó, ela é muito importante. Essa onda, ela pode te levar até o fundo e tentar romper o fundo, que é como se fosse uma onda de confirmação, esse 6 aqui, ó. Aí, quando ela mostra para você que não quer cair, aí essa aqui normalmente é a confirmação, fala de Fibonacci, quebra de Fibonacci. Essa onda é muito importante, essa aqui, ó. Que aí, tá vendo? O que o 6 fez? 6 não desceu. Aí o 7 é o movimento de alta. E aí, o que aconteceu com o 7? O 7 confirmou o que o 6 fez. Ó, 1, 2, 3. O 6 falhou, desceu, o 7 deveria subir. E, de fato, subiu. Então, houve uma confirmação do movimento que o 6 falou. O 7 subiu, de fato, e rompeu os topos anteriores, os gatilhos anteriores. Então, esse é um ponto positivo para os comprados. Beleza, meu amigo. Seguimos com ele, tá?
que eu vou... Aqui, na minha proteção, eu preciso me manter pelo menos aqui, tá? Por quê? Por causa dos pontos de parada aqui, ó. Pode voltar a testar lá. Porque aqui no 5 eu já não tenho mais pontos de parada. Então, a minha operação ela tem que ser balizada pelos menores agora. Você vende no 23? Não, não vendo não, tá? Se bobear, você pode acrescentar mais um contrato. Tudo pullback, moçada. Tudo é pullback, né? A gente se vê muito operando contra a tendência. Primeira coisa que acontece em um movimento, em uma onda, é pullback, tá? Eu acho difícil acontecer, por exemplo... Nossa, esse teste grande. Eu acho difícil acontecer, por exemplo, no primeiro movimento de uma onda, uma negação. Normalmente, o primeiro movimento que vem da onda é um pullback, por exemplo. Vem, faz que é, por exemplo, uma onda. Então, o primeiro movimento da onda costuma ser um pullback, tá? E depois do movimento da onda do pullback, a gente tem um rompimento. Ou, sei lá, uma falha, tá bom? Então, a gente confunde muito esse movimento aqui com negação. A maioria das ondas começa com pullback, beleza? Após o movimento, vem um pullback, sempre. Não fiquem pensando que já vem uma negação de cara. Sempre esperem um pullback. Porque senão, nossa, hoje eu vejo muita gente tomando fé nisso aí, ó. Acha que é tudo negação, tudo é negação. O negócio faz um movimento de alta e volta, negação. Ficou vermelho, voltou para dentro de qualquer gatilho que seja, negou. Vamos vender. Tem espaço para descer um tiquinho que seja, né? Para bater uma parcial. Mas é essas aí que o preço quer que vocês façam operações, tá? Eles querem que vocês batam nessas. Essas que tem sei lá, um farelo ali para vocês fazerem uma parcial, tá? Que eles sabem que vocês são ansiosos. Eles pegam eles pegam a ordem de vocês, descem um pouquinho, vocês batem a parcial, gerou uma liquidez ali, colocou no zero, pegou sua ordem, tirou no zero e subiu. Eles adoram, né? Até porque por isso que eles criaram, né, a RLP e tudo mais, né? Tudo para quê? Para gerar liquidez. Liquidez nada mais é do que o ouro do negócio, né? Quanto mais liquidez temos no mercado, melhor é, né? Que a gente tem mais pessoas operando, mais movimentação, mais dinheiro circulando. Então, quanto mais liquidez vocês estão clicando ali e tal, melhor para o mercado. Tira aqui, rompeu de novo, então mantém. Proteção aonde? Um pouquinho abaixo do corpo do 22. Por quê? Porque, igual eu falo sempre com vocês, tem 1000 anos que eu já falo. Você deixa um espaço, um range aqui, ó. Deixa um range para o preço trabalhar, tá? Tem um rangezinho aí para o preço trabalhar, porque se ele quiser violinar esse ponto e tudo mais, você tem sei lá, uma gordura, entre aspas, né? Para trabalhar isso daí. Tá vendo? Ó? Fez um movimento, negou. Não, é mais ou menos o exemplo que eu falei ali agora. Não façam isso. O movimento costuma ser o quê? Movimento, pullback e depois tenta romper. Nunca vai ser uma negação de cara. Dificilmente. Tá vendo? É tipo isso. Agora vocês viram na prática. E, consequentemente, né, para provar que é mais ou menos isso que acontece, existem candles de continuidade que confirmam essa hipótese, né? É o candle de continuidade, que é o candle 8. No caso aí, se tiver com dúvida, é só olhar sempre o gráfico maior, né? Claro, ajuda. E vai ter momentos que ele vai ajudar, por exemplo. Ele vai fazer uma negação e vai ter uma continuidade. Isso aí é regra, tá? Isso aí também já tem muito tempo que eu venho falando isso. É. Uma das pegadinhas mais clássicas que tem. Quando vê uma negação no gráfico de 5 e no gráfico de 15 é um pullback.
Nossa, essa aí é clássica, essa é pra pegar mesmo. Respeita os mais velhos, né? Respeita os mais velhos mesmo. Aí, quando você começa a rabiscar, ou se você quiser não rabiscar, tá com preguiça, você vem aqui e coloca nesse aqui, ó. Esse. Não, esse não, esse aqui, ó. Esse. Elliot. Isso, exatamente. Aí você coloca uma linha bem aqui embaixo, ó. E depois outra coisa, você vem e coloca uma linha bem assim, ó. Ó, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Por isso que eu falei, não entrem nessas primeiras negações. Por quê? Porque a tendência ainda é de alta, tá vendo? Aí ele te pega a sua liquidez, você quer vender aqui, mas... Eu acho que o mercado sabe disso, tá? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele sabe disso, ele é esperto. Tem robô para tudo, né? Tem muita gente esperta fazendo esses robôs e tudo mais, então provavelmente eles sabem disso. Esses robozinhos aí estão aí para ver essas liquidez assim, essas bobeadas que a gente dá e ele pegar a gente. Juan, nesse caso aí, em que momento, se você está vendido, você entra numa negação, você abandona essa operação? Ah, cara, ele precisa, para mim, mostrar uma falha de Fibonacci, um movimento de topo duplo, alguma coisa nesse sentido. Para mim, talvez ali brilhar os olhos para operar. Por exemplo, aí pode ter acontecido? Pode ser que sim. É. Que, ó, ele veio e fez o pullback, ó. Tentou romper, não conseguiu, né? Esse aqui já parecia até uma pequena falha. Aí ele tentou mais uma vez. Aqui, ó. E também não subiu. Foi junto com esse fechamento. Então, esse aqui poderia ser um candle de venda, para você talvez tentar vir até a linha laranja, né? Então, já era uma venda, talvez no 27, era possível. Aqui sim é uma falha, diferente daqui, no 24, porque o primeiro movimento costuma ser isso, né? Aí vem, pullback. Aí, mas negou, mas não tem problema, costuma ser pullback. Você vê pelo macro, continuidade. Tentou, não passou, falhou, vendeu. Mas não tem problema, tá, moçada? Não tem problema. Ah, perdeu a venda, não tem problema. Agora se espera na compra. Você já joga a FIBO para baixo e já espera. É uma compra semelhante a essa que a gente... Uma operação de compra semelhante à que a gente fez de venda aqui atrás, tá? Então, FIBO mais ou menos aqui por enquanto. Então você sempre vai esperar o pullback, né? Nesse caso desse dia aí? Na maioria das vezes é o normal, né? O preço anda assim, né? As ondas, pullbacks, então a gente tem que esperar. É o normal do preço fazer os pullbacks e tal. E ele sempre vai fazer um pullback. Acho que é o primeiro comportamento dele. Porque senão, No caso porque aí, se a gente não fosse, porque se a gente, por exemplo, não considera o pullback, né? Se a gente não considera o pullback nos movimentos, a gente está praticamente afirmando que o preço anda assim, ó. Entendeu? Ele só faz isso aqui, ó. Entendeu? Ele não anda em ondas, ele anda reto. Ou seja, negou aqui, tipo assim, negou aqui e desce reto. Negou aqui, ele sobe reto. Entendeu? Ele nega aqui e desce reto. Então não é assim, entendeu? Normalmente é o contrário. Ele vem, faz o pullback, nega aqui, né? Negou, desce um pouquinho, volta para fazer pullback, tenta de novo. Não conseguiu, volta para lá. Tenta de novo. Ele manda em ondas, entendeu? positivo. Obrigado. Nada. Eu não, acho que eu não entraria nesse 28 não.
Nossa senhora, foi rápido, né? Eu nem reparei. Aí vamos tranquilo. Ó, vamos lá. Agora, agora é um bicho brabo agora. Aqui, ó. Teste para o abaixo, tá? O que mais que eu posso mostrar para vocês? Tá, o 15 ainda tá testando, então o 15 a gente não mexe. O 10. Ó, o 10. O 10, a gente tem a FIBO, ó. Veio, fez o teste. Só que aí parece que fechou um candle Arial, né? Não tá aparecendo o candle Arial. Mas aí, o que acontece? Quando você vai para 1 minuto, é diferente, ó. É esse aqui que é o Ariel, ó. Tá? É o 28. Eu, em vista de estar vindo de um pullback de alta nos macros também, do 30 também, que ó. Tá testando aqui, testando aqui, testando aqui. Eu me aventuraria em uma compra neste movimento, tá? Até 50% do pavio dele, se você quiser, ou alvo na mínima do 26. Mas dava para comprar no 28 já, né, Juan? Eu comi barriga Ele aqui, fez viu? um Achei teste no ponte parada. 18. Não É, seria um teste no verdade, 18? verdade. Uma pegaria na violinada aí. Agora o 3 falhou descer. Então, esse aqui pode subir. Se você quiser esperar o 3, pode esperar também. É até melhor mesmo. Quase. Vamos, filho. Sopra aí que sobe. É. O ano 15, o 8, você considera uma falha de topo no 1? Já foi. O 15, o 8, você considera? Pode considerar. Só que ele é um pullback dentro dele mesmo, né? Então, por isso que o 9 subiu. A falha aconteceu aqui, ó, entre esses dois. Foi mais ou menos aqui, ó, no 26, 27. Olha lá, hein? Olha o minuto te entregando a operação, hein? Uma compra até o ponto de venda. Agora eles vão ficar doidos. Mas que diabo de compra é essa? Tá? Isso ainda pode ser um pullback, moçada. Isso que eu tô falando. E outra coisa que pode me confirmar isso é... Aí o 15 também fechou junto, eu ia mostrar o 10, mas o 15, o 10 pode ser um candle de continuidade e o 10 minutos também, ó. Candle de continuidade. Por isso que eu falo, cuidado com as negações. Negação é papo para a gente grande, viu? Porque negação é cheia de firula e pegadinha. O tal do candle de continuidade. Estudem bastante esse candle, tá? Ele é um candle muito sem vergonha. Quase sempre tem negação nele. Ué, Ninguém ele ganhou vai até 50% onde? de baixo, né? É isso mesmo. É isso aí. Agora vamos ver se a gente consegue chegar até aqui, né? E aí a gente fecha. Ninguém ganhou Ih, já tá 50% de pertinho, baixo. graças a Deus. Achei que ia estar lá em cima. Tá pertinho já, hein?
Balançar aí pra quem não sabe onde tá, deixa o cara doido. Isso é verdade. Isso é verdade. A continuidade, ela tem essa característica, né? De, por exemplo, você vê isso aqui, ó, achar que é topo duplo, tá? Só que você vê a continuidade, porque está a tendência de alta, e esses micro pullbacks aqui que vão acontecendo, né? No maior, você vê eles sendo formados. Bem, É uma característica comum da continuidade. Ela vai entrando para dentro dos topos, achando que é topo duplo, mas ele vai fazendo micro pullbacks, igual fez aqui, ó. Você achou que era topo duplo aqui, ó. Aí ele fez um micro aqui e subiu. Achou que era topo duplo aqui, ó. E fez um micro e subiu. Então aqui eu acho que a pessoa toma muito stop, tá? Nesse dia aí, achando que acontece negação de topo. Ela, por exemplo, tomaria aqui, ó. Se vocês fizerem a conta, de uma forma mais cru possível, né? Tomaria um aqui, venderia no 21, venderia no 23, tomou 2. Venderia no 25, tomou o terceiro. Aí ela veio aqui, beleza, recuperei um pedaço, né? Então, vendeu aqui, deu certo. Só que aí vendeu nesse aqui, tomou o quarto. 4 Ficou caçando stop. o topo aí. Caçando topo, Sendo que ele tava exatamente rompendo- isso. Tava só Isso, rompendo o topo. perfeitamente. Falou tudo, exatamente. Então, ou seja, era 4 stop. E 4 stop cheio costuma doer bastante. E a pessoa deve parar com certeza. Enquanto ele não fizer um pullback de baixo aí, confirmar, Não tem conversa. tendência de alta. É isso mesmo. Muito top. Vai. Aí, show de bola. Beleza, moçada. Show de bola. Gostaram da aula? Show de bola, Juan. Só gratidão por você aí, cara. Meu, Melhorei valeu, muito depois de te conhecer, Muito bom, cara. Juan. Muito bom, obrigado. Quando é que vai ter outra, Juan? Eu que agradeço vocês. Teremos a próxima aí sexta-feira, tá? Então, se inscrevam no canal para vocês não perderem, beleza? E essa aula vai ser postada lá para vocês nesse mesmo canal, lá, Juan Trader Lives e Cortes, sexta-feira, tá? Depois de amanhã. Tá bom? Então, Valeu, Juan, até mais. um bom descanso a vocês aí, pessoal da mentoria, até mais tarde, 8 horas, tá? E nos encontramos sexta-feira, no mesmo horário, tá bom? 5h45. Então, tchau. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body